Bom, aqui você vai perceber que quando os sistemas estão em repouso, as análises ficam um pouco mais simples. Eu vou começar por esse aqui. Você empurrou uma mola junto com um corpo, e quando você soltou o sistema, a mola e o corpo não saíram do lugar. Eles estão em repouso, parados ali naquela posição. Calcule o coeficiente de atrito estático máximo, sabendo que esse sistema está na iminência de escorregar. Essa palavra aí é bacana. Isso significa que o sistema está no limite, ou seja, atua sobre ele a força de atrito estático máxima. Então vamos analisar as forças todas aplicadas. Então eu conheço aqui a força peso, eu conheço a força normal, a força elástica tenta empurrar o bloco lá para a posição de equilíbrio, mas agora existe a força de atrito contrária à tendência de deslizamento. São essas as 4 forças atuantes. E se ele está em repouso, normal está anulando peso e força elástica está anulando o atrito estático. Bacana, então eu posso escrever isso tudo dessa maneira. Normal é igual a mg e em x a força de atrito é igual à força elástica. Analisando um pouco melhor o eixo x, força de atrito é o μ estático máximo vezes a normal e a força elástica é a constante elástica vezes a deformação da mola naquela situação. Todas as informações estão aí, né? Então normal é igual a massa 9 kg vezes a gravidade, constante elástica é 250 vezes a deformação 0,45 metros. Aqui a gente vai descobrir que o μ estático é igual a 1,25. Repetindo, eu só posso usar esta expressão aqui quando o sistema está na iminência de escorregar, ou seja, qualquer força acima dessa força elástica aqui vai colocar o sistema em movimento. Beleza, né? Vamos analisar mais um sistema aqui. Um sistema de 3 corpos amarrados dessa maneira. Eles estão em repouso e na iminência de escorregar novamente. Então atua sobre este corpo aqui um atrito estático máximo. Vamos determinar o coeficiente de atrito. Só tem atrito entre esse corpo e o solo porque ele é o único cara que está em contato com uma superfície aqui. Os outros dois estão pendurados. Bom, se você fizer análise de forças nesse camarada, aqui a gente vai ter o peso, 100 newtons. Normal, também 100 newtons. Uma tração para a direita, vamos chamar de T1. E uma tração para a esquerda, vamos chamar de T2. A tração T1 não é igual à tração T2, porque afinal de contas, esse corpo de 6 kg possui um peso de 60 newtons, então a tração nesse fio tem que ser 60 newtons, já que ele também está em repouso, certo? Então essa tração T1 é de 60 newtons. Enquanto lá do outro lado, esse camarada possui um peso de 40 newtons, então uma tração nesse fio de 40 newtons, ou seja, a tração T2 mede 40 newtons. Esse corpo de 10 kg só está em repouso porque é necessário um atrito para a esquerda para poder equilibrar. Legal? Então fazendo análise em x, tudo que está para a direita tem que ser igual a tudo que está para a esquerda. Rearranjando os termos, a gente vai ter força de atrito igual a 60 menos 40. Essa força de atrito tem que valer 20 newtons. Estamos na condição da iminência de escorregamento, então esse atrito é o máximo. Ele pode ser calculado como μ estático vezes a normal. Normal é igual a 100, isso aqui é igual a 20. Então o μ estático é igual a 0,2 e é isso aí. E esse tipo de experiência você pode fazer na sua casa. Não é uma montagem difícil. Outra experiência tranquila de se fazer em casa é essa daqui. Basta ter um transferidor para calcular o coeficiente de atrito estático. Coloque um objeto sobre um plano inclinável e vá aumentando a inclinação até o momento em que ele começa a deslizar. Você precisa notar apenas o ângulo máximo que esse sujeito chegou antes de começar a deslizar. Qualquer valor de θ acima desse θ máximo rompe o atrito estático máximo. Então nessa condição θ máximo ainda existe o repouso e o corpo está na iminência de escorregar. É essa situação final aqui que a gente vai estudar, beleza? Então como é que eu descubro o coeficiente estático aqui? Vamos fazer a nossa igualdade de forças e bem rápido aqui, ó. Nós temos o Px, mg seno de θ, e aqui é o θ max, tem que ser igual à força de atrito, μ estático, vezes a normal. E a força normal, ela deve ser igual ao Py, que é mg, vezes o cosseno de θ max. Então em y, normal é igual a mg cosseno de θ max. E em x, a força de atrito, μ estático vezes a normal, é igual a mg vezes o seno de θ max. Substituindo aqui a normal, nós vamos ter mg cosseno de θ max, tudo isso igual a mg
seno de θ max. O bacana é que a gente vai ter massa dos dois lados, gravidade dos dois lados. Então, μ estático é igual. Eu vou passar o cosseno dividindo seno de θ max dividido pelo cosseno de θ max. Da trigonometria, a gente sabe que seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo é dado pela tangente daquele ângulo. Olha só que interessante. Independente do objeto que esteja em cima desse plano inclinado, basta medir a inclinação máxima desse plano antes do objeto deslizar e a gente descobre o coeficiente de atrito estático entre o objeto e o plano. Basta tomar a tangente desse ângulo. Essa experiência é muito simples a gente fazer nos laboratórios de física. E é a forma experimental mais simples de se conseguir o coeficiente de atrito estático. Vamos olhar para outros tipos de exercícios agora. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Considere um caminhão com um bloco sobre a carroceria. Agora existe atrito entre o bloco e essa carroceria. E se a aceleração do caminhão for muito alta, suponha que esse caminhão acelere para frente. Por inércia, o bloco tende a ficar nesta posição, mas como agora existe atrito entre ele e a carroceria, o caminhão pode arrastar esse bloco junto com ele. Mas se a aceleração for muito forte, pode ser que o atrito estático máximo não dê conta, e essa caixa desliza para trás. E a pergunta é qual é a máxima intensidade da aceleração que o caminhão pode adquirir sem que o bloco escorregue. Esse tipo de exercício a gente resolve analisando o bloco a partir do ponto de vista de um observador que está aqui na rua observando tudo acontecendo. Porque para esse observador, aquele bloco possui uma aceleração para a direita, igual a do caminhão. Então, por consequência, a força resultante sobre o bloco também é para a direita. Se peso do bloco e normal se anulam, essa força resultante só pode ser o atrito estático. Vocês concordam comigo? Vamos considerar agora que o caminhão pisou no acelerador e esta aceleração é a aceleração limite. Ou seja, acima dela o bloco escorrega. Isso significa que o atrito estático é o atrito limite. Então a gente pode calculá-lo como μ estático vezes a normal. Se aplicarmos a segunda lei de Newton nesse bloco, força resultante é o atrito estático, então a gente vai ter essa condição aqui. De novo, cancela a massa em ambos os lados e a aceleração máxima é dada por μ estático vezes a aceleração da gravidade. Olha que bacana. Perceba que independe da massa do bloco. Só depende do tipo de material que o bloco e a carroceria são feitos. E essa informação está contida no μ estático. Fácil de analisar? Vamos ver mais um. Tente analisar o que está acontecendo nesse sistema aqui. Eu estou empurrando o corpo B e o corpo A está em contato, mas o corpo A não está grudado. Se essa força F for suficientemente grande, esse corpo A não desliza e vai caminhar para frente com a mesma aceleração do corpo B. Porque existe atrito entre eles e esse atrito se opõe à tendência de deslizamento. Neste problema, eu conheço a massa do corpo B e a massa do corpo A. Além disso, eu conheço o coeficiente de atrito estático máximo entre B e A. Mas vamos considerar aqui, para simplificar o problema, que não existe atrito entre B e o solo. Mas eu quero calcular a força F mínima para que o A não deslize. Se eu diminuir muito a força F, em algum momento o A desliza. O primeiro passo a se fazer aqui é calcular a aceleração do sistema. Porque, afinal de contas, a gente tem um corpo só, composto por A mais B, sendo empurrado por uma força F. Então, se eu aplicar a segunda lei de Newton aqui, eu devo considerar a soma das massas para descobrir a aceleração deles. A força resultante é o próprio F. Então, a aceleração é F dividido pelas massas. Agora, vamos dividir o sistema e analisar as forças individualmente. Vou começar pelo corpo A. Nós já sabemos que o atrito é dado por isto aqui. Está se opondo à tendência de deslizamento, que é provocada pela força peso do corpo A. O corpo A está em contato com o corpo B, então existe uma força normal, que a gente vai chamar de normal A. É esta força normal utilizada para calcular a força de atrito. Além disso, ela é a resultante sobre o corpo A, já que peso e atrito vão se anular. Então, aplicando a segunda lei de Newton no corpo A, a gente vai ter o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é normal. Aqui a gente vai ter MA vezes a aceleração. E a aceleração é dada por aquilo ali. Vocês concordam com essa equação? Essa análise a gente fez ao longo do eixo X. Ao longo do eixo Y,
A gente já sabe que a força de atrito tem que ser igual ao peso do objeto. E aqui a gente isola a normal, que é dado pela massa vezes a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito estático. Perceba agora que eu tenho essa equação da normal e eu posso substituir nessa outra expressão. Fazendo essa substituição, eu posso escrever que MAG sobre μe é igual a MAF sobre as somas das massas. Dessa forma, eu consigo isolar F, e dessa forma eu posso escrever que a força F é igual à soma das massas vezes a gravidade dividido pelo coeficiente de atrito estático. Essa é a força mínima que eu consigo aplicar para manter o corpo A em repouso ao longo do eixo Y. Perceba que a gente nem precisou analisar o corpo B isoladamente, mas foi importante a gente ter calculado a aceleração do sistema em função da força F lá no início. Como último exemplo, eu quero resolver este aqui, porque você também consegue fazer isso aqui na sua casa. Estenda um pano de prato sobre a mesa, deixando um pedaço para fora. Dependendo do tamanho do pedaço que fica aqui para fora, ele pode puxar todo o resto do pano e ele cai no chão. Ou seja, você rompeu o atrito estático máximo entre aquele pedaço de pano que está sobre a mesa e a mesa. Se eu conheço o coeficiente de atrito estático 0,5 entre o pano e a mesa, e eu sei que ele está na condição na iminência de escorregar, eu quero calcular o comprimento de pano que fica sobre a mesa. Aqui existem algumas considerações importantes, e a primeira delas está aqui em cima. A densidade do pano é constante. Isso significa que o pano é homogêneo. Dessa forma, a gente escreve densidade como sendo a massa dividido pelo comprimento. Você pode trocar a massa pela densidade do pano vezes o comprimento que você está considerando. E isso é importante porque a densidade é constante. Você vai perceber que você vai poder cortar a densidade no final do problema. Esse sistema aqui, ele pode ser trocado por algo muito parecido com isto, onde um bloco de massa A está sobre a mesa e com atrito, preso a um bloco de massa B pendurado. Aqui tem a polia ideal. O sistema está em repouso. Isso significa que MB vezes G é igual a tração no fio, e a tração no fio ainda é igual à força de atrito sobre o A. Então, analisando o corpo A, a gente pode escrever o seguinte: força de atrito sobre ele, já que ele está na iminência de escorregar, é o coeficiente estático vezes a normal. Isso aqui tem que ser igual à tração no fio, e a tração no fio é igual ao peso do corpo B. Então, a normal no A é a massa dele vezes a gravidade, é igual ao peso, e aqui a gente tem MB vezes G. Se a gente fez a análise correta lá no começo do problema, a gente pode trocar a massa deles pela densidade vezes o comprimento que a gente está considerando. Acho que você concorda comigo que se o comprimento total do pano é 60 centímetros e o comprimento que está sobre a mesa é L, esse comprimento pendurado é 60 menos L. Então a gente pode trocar a massa de A pela densidade do pano vezes o comprimento L, e a massa do corpo B pela densidade do pano vezes o comprimento 60 menos L. Antes de escrever mais uma linha, eu vou cortar as gravidades. Então fica μ estático vezes a massa A, que é a densidade vezes L. Isso aqui é igual a massa B, densidade vezes 60 menos L. Opa! Como a densidade é constante, você pode cortar dos dois lados aqui. Então, para terminar a conta, a gente vai ter 0,5 vezes L igual a 60 menos L. Rearranjando os termos, eu vou ter L mais meio L igual a 60. Então, 1L e meio igual a 60. Então, para terminar, L igual a 40 centímetros. Então, esses eram os exercícios modelo com relação a atrito estático que eu queria fazer com vocês. Espero que tenha ajudado. Aquele abraço.